Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade que vale a pena. You know, we're living in a society. Sejam bem-vindos ao Vivemos numa Sociedade. É um especial, eleições, certo? Estamos aqui prontos em campanha para promover as agendas de esquerda. Acho que é uma grande oportunidade para a esquerda poder avançar, ganhar. Como sempre, eu sou o Guilherme, tenho aqui a Catarina, o João, a Rita. Guilherme, em que ano é que estamos? 2022, pessoal. Tipo, são as eleições legislativas de 2022. Certo? E em que meses estamos? Então, o mês das eleições, certo? É um mês eleitoral em que vamos votar. Estás com febre? Não. São sintomas. Não. Cheira aqui isto. Então, vá, do início. Cheira o orçamento... coisa? Cheira um bocadinho a torradas, mas o orçamento foi chumbado, certo? E agora a esquerda tem uma oportunidade de... Certo? Não, vocês estão a olhar um bocado sério para mim. A esquerda perdeu 20 deputados. Espera, as eleições já foram... Ok. Tu bateste com a cabeça? Nós não devíamos ter feito um podcast. Eu sinto que teria feito a diferença. Número de deputados. Confesso que também me sinto culpada. Vocês não se sentem culpados? Parece-me que, não sei. Eu, sinceramente, um bocado. Eu acho que nós íamos conseguir... Sim, aquela meia dúzia de votos não nos escapava. Nós devíamos ter sido a voz contra a maioria absoluta. O voto útil, sim, exato. Nós devíamos ter desconstruído aqui a ideia do voto útil. Certo. Nós sabemos que somos ouvidos por mais de 100 pessoas. Exato. Ou seja, estás a defender que devíamos ter advogado pelo voto inútil. Pelo voto inútil. No sim. mais. Claro. Sim, para acordar a esquerda. Para acordar a esquerda. E a esquerda já acordou, eles duplicaram de votação, portanto... Pois. Estou a estragar o meu bit. Eu acho que a esquerda tem de melhorar as técnicas de design para os cartazes para conseguirmos. Acho que disseram-me que é este o futuro. Ok. Pensava que estavas a comentar a suposta inspiração dos que cartazes de Alexandre Ocasio-Cortez. O Partido Comunista Português, principalmente, já era hora de terem um departamento de desenho de marketing, alocarem os fundos. Um makeover, não é? Um makeover, um rebranding. Um batom vermelho. Uma plástica, um facelift. Sim. Pessoas com MBAs. Isto não era uma dica para o Jerónimo. Um TikTok, quizá. Alguém já fez tipo Yassify ao Jerónimo? Já. Eu não quero essa imagem. Com unhas. Sim. Com não gel. Não quero ver. Mas sim, pá, um editor de vídeo, uma editora de vídeo, quiçá, uma equipa de marketing. Uma equipa, sim, uma daquelas tipo, sei lá... Meia dúzia de copies. Como é que é a reunião de pitch? Tipo, ok, Jerónimo, nós temos uma ideia... Isto é comunismo está para ser, as pessoas pensam assim, comunismo, 100 milhões de mortos, não podes ter um iPhone, as pessoas odeiam isso. Vamos dar um nome. Vamos dar um nome novo, Sociocracia. Partido Sociocrata Português. Ok? Partido da Economia Circular Portuguesa. Nova ideia, se o capitalismo é tão bom, porquê é que não há um capitalismo 2? Passa a ser Partido Capitalismo 2 Português, mantém-se a sigla, é ok. Incrível. Certo? E mete um número que também é muito... É chamativo, é diferente, como é o POS, novo. não é? Yeah. Como o POS, o POS tinha o 4 da Quarta Internacional, portanto, isso funciona. As pessoas gostam. Não há muitos partidos com números, acho eu. Certo? Que eu saiba não, mas tu conheces mais do que eu. Mas olha, acho que se calhar temos de deixar por aqui, pôr isto tudo por escrito e enviar a nossa proposta, não é? Mas ainda vais a tempo de votar, desculpa, mas ainda vais a tempo de votar pela Europa. Pois é, então o que é que aconteceu? Basicamente... Espera, vamos falar da Europa? Vamos... Não, dos portugueses na Europa. Certo. Okay. Não é bem a Europa. E em cada português há um bocadinho de Portugal. E o sol das embaixadas tecnicamente é Portugal. Exato, portanto eles votam em Portugal. Então não estamos a... Ok. Eles votam em Portugal, mas voltam para casa na Europa. Ok. Agora tecnicamente eles mandam as cartas para casa, portanto já nem sequer precisas ir ao consulado. Portanto é na Europa. Sim, mas então, basicamente o que aconteceu foi que 80% dos votos foram impugnados, pelo que eu percebi, depois de haver uma espécie de acordo de cavalheiros. Só no Círculo da Europa, o resto do mundo ficou... Pois, eu estou um bocado confuso em relação ao resto, porque, por exemplo, vi que o Daniel Oliveira estava a dizer que aconteceu exatamente o mesmo, mas também já ouvi pessoas a dizer, da Comissão Nacional de Eleições a dizer que não, no resto do mundo eles separaram os votos, portanto, a questão não se põe, certo?
Mas aqui a questão é que muitos dos votos não vinham com Pelo identificação. que eram muitos, alguns não vinham, ou isto A questão é que foram misturados. eles vêm num envelope branco por fora e as regras era que a cópia do cartão de cidadão ficava nesse envelope branco, Claro. se não estou errada. Por dentro tinham o verde e eles retiraram, mas mesmo assim dizem que às vezes as pessoas metem dentro do verde, portanto mesmo assim não sabiam se não estaria lá dentro o voto e a fotocópia. Ficou tudo misturado. Ou seja, E estava mal depois- feito, basicamente. Até porque misturaram tudo, até porque tinha sido combinado previamente que não se ia obedecer à lei. Opa, pronto, ok, Que é um eu bocado compreendo a estranho. crítica, exato. Todos os partidos concordaram que não era preciso. E pronto, e depois houve advogados, que é o problema de sempre, em todo o lado é haver advogados presentes, não é? Advogados, juristas, juízes. Sim. Especialmente juristas, sabes, têm aquele Meritíssimos. rancor. Meritíssimos em todo o lado, causam confusão. E então agora não sei quem é que vai pagar isto. Todos Todos nós. nós. Exato, para variar. Não, mas isto é uma chatice, porque agora o Supremo Tribunal, o Tribunal Constitucional, aliás, disse que vão ter que refazer a votação, o que quer dizer que vai demorar, pelo menos acho que vai ser em março. E vai ter que ser presencial, não é? Sim. Ou percebi mal? Sim. Ou seja, vão passar a fazer a votação presencial. Tem de ir às embaixadas ou consulados e a maior parte Ou das seja, pessoas vai não vai. decair brutalmente. Claro. Eu já vi pessoas a sugerir que o Chega era capaz de conseguir um voto ou a um deputado, quer dizer, no sentido de que a abstenção ia ser tão grande que até era possível, e as pessoas já não sentem propriamente pressa de votar PS, porque há uma maioria absoluta de qualquer modo, independentemente do número de deputados. Não sei. Mas podemos fazer campanha, não sei. Agora... Também, que é uma coisa que eu vi alguém muito inteligente no Twitter dizer, que como é que pessoas que imigram para a Europa por causa das fracas condições cá, como é que eles votam PS ou PST, né? Acho que foi o Guilherme Trindade que disse isto. Não. Eu comentei que faz perfeito sentido. É tipo, graças ao PSD, eles foram Estou para um país aqui. onde ganham mais, não é? Onde têm mais condições laborais, Ok, onde Não é? Pagam menos por renda, provavelmente, proporcionalmente ao salário. Portanto, obrigado PS, obrigado Centrão. Nós podemos resumir este tópico em continuem a votar PS. Sim. Ou isso já morreu, Ironicamente, não? façam-no só ironicamente, de maneira subversiva. Votar PS, ironicamente. Como eu sou um aceleracionista, voto PS. Exatamente. O voto pausadista no PS. Vocês acreditam na questão de tipo voto estratégico na Europa? Não vale a pena? É tipo completamente a feijões? Tipo, porque é que nós estamos a fazer isto? Vale a pena porque têm o direito de votar, 4 não é? deputados, não é? Eu ia dizer que são Dois? portugueses. São portugueses como São nós. portugueses, é verdade. Coitados, não, mas são não dois, sei. não é? Porque é só pelos vistos é só o da Europa que vai ser refeito ou os outros também? Sim, só da Europa, acho eu. Não são 4? Isso Isso são só do mundo dois. todo. Do mundo todo. Portanto, para potencialmente Isso é um bocado milhões de desproporcional. pessoas, Isso é um bocado desproporcional. supostamente a diáspora portuguesa são 5 milhões de pessoas Há fora mais de Portugal. portugueses em Só na Paris do que em Europa? Castelo Branco. Exato. Mas, Só na Europa são quantos? Não eu estava acho um que há milhão? de ser ou tipo algo entre 2 a 3 milhões. Há mais. É que só a França deve ser 1 milhão, portanto... É que também não são só os imigrantes, são também os filhos dos imigrantes que podem Tenham votar. nacionalidade. Que têm nacionalidade portuguesa, exatamente. portanto sim, serão mais do que nós calculamos. Sim, não faz sentido, que democracia é esta, não é? Yeah. Não, mas acho que há uma questão, por exemplo, eu tenho amigos imigrantes que não votam porque tipo, não estou em Sabem, não Portugal. elegem ninguém Não, também. não é por causa disso. Não, há também isso, não é? Que é tipo, ok, basicamente a minha escolha é tipo entre PS e PSD ou votar em consciência, a maior parte. Mas também há pessoas que dizem simplesmente pá, eu não estou em Portugal, não quero votar, tipo, vocês que também... Pois. Não sei. O que me suscita outra crítica, que é o facto dos imigrantes com I em Portugal não poderem votar. São mais afetados pelas políticas Porque se vivem num país, não é? do Podem que votar para imigrantes, as sim, autárquicas. Descontam que se fartam, Sim, não é? Sim. Pagam os seus impostos. para as autárquicas podem votar. Sim. Então porquê que não podem votar para... Não sei, não faz muito sentido. Mas depois, eu estive a ler isto há pouco tempo, se forem brasileiros, acho que podem. Há certas nuances percebo bem consoante essas o país, nuances. se for Os Paulo, se acordos for Brasil. Pois, não faz muito Não, sentido. e também há tipo questões de reciprocidade, não é? Porque uma coisa é tu, imagina, ok, vocês podem votar nas nossas, mas nós não podemos votar nas vossas. Por exemplo, há países que não aceitam dupla nacionalidade, certo? Portanto, Sim, sim. há várias questões aí. Eu percebo que seja complexo, mas lá está. As pessoas estão no Isso- país, se vivem num país, não é? Mas a questão é, isso resolvia-se facilitando o acesso à nacionalidade, não é? Dizias, ok, tu queres ser português, ok, então podes ser português e a partir daí Podes votas e votar. pronto. Acho que se calhar é a melhor opção do que necessariamente deixar residentes, apesar de eu concordar que tipo,
lá está, são taxados, não é? E não têm representação. Isso logo à partida é injusto. Eu acho que o dono do Chelsea devia tanto votar Ele pode. no... Ele é português, exato. Ele Nas poderia, não é? eleições. Aposto que vota PS. Certeza. Certeza. Lá está. Tanto o dono do Chelsea como o senhor da mercearia da minha rua, que é do Nepal. Acho que tanto um como o outro, o voto deles vale o mesmo. Dito isto, espero que, sinceramente, que o CDS consiga pelo menos um deputado ou deputada, no caso, não sei, o Chicão já se demitiu, portanto... Mas agora já tiraram a placa. Pois, já tiraram as placas, já mudaram os grupos parlamentares, mas pode haver Mas surpresas. eu gostava que sim, porque o CDS faz muita falta à democracia. Sinceramente. Será que faz? Então não faz. Não é? Eu nunca percebi muito bem. Quer dizer, Sim, agora, os cristãos perderam a representatividade. Exato. na verdade, agora já é não há isto. cristãos. Já não há cristãos. Os cristãos, a maioria dos Agora é tudo analfabetos... não praticante. O Rio Não soube crente. fazer o seu pitch. Não crente. Não crente e não praticante. Sim. Não, e os do Chega são evangélicos, não é? Portanto, os católicos desapareceram da Assembleia da República. Eu, enquanto católico, culturalmente Católico. Não crente, eu sou crismado, não é? claro. Bah, acho que a representatividade também... Nós sabemos que a representatividade tem o seu valor. E eu gostava de, quando ligava... Eu lembro-me de ser pequenino e ligar o canal da Assembleia e ver lá os católicos e pensar, um dia posso ser eu. Um dia podes ser católico. Eventualmente aconteceram coisas na minha vida que, pronto... E decidiste que não. Pronto, acho que o CDS foi um dos partidos fundadores da nossa democracia. Foi o partido que permitiu que todos aqueles fascistas passassem... Sim, votou contra a Constituição, Exato. é importante dizê-lo, esteve lá na fundação. Mas Somos contra isto que se está aqui a fundar, é importante. haver alguém que O diga debate, não. a oposição, Exato. a resistência. Se nós vestirmos todos a mesma roupa, não Graça tem que isto graça tem, não é? nenhuma, não é? Sim, sim, Se nós concordarmos todos em tudo, é como se não concordássemos em nada, não é? Tem de haver diálogo. Eu no outro dia vi o Chicão a sair Sim. da sede e para dentro de um carro. E quem ia a conduzir? Era a esposa dele. Meu Deus. E dizem que ele é conservador, é de outros tempos. Não é. Ele deve deixar a esposa conduzir. Até na Arábia Saudita se pode agora, não é? Sim, também, mas O culturalmente. CDS não é bem a mesma coisa que... Não é? Não, mas, Não está tão avançado. Ok, e o argumento que, imagina, se não fosse partidos como o CDS, eles continuavam a ser bombistas, tipo LP, MDLP, etc. Também. Pois. Eu não li esse Não, isso é aquela argumento. coisa de é preciso haver touradas para não acabar os touros. Pois, exato, é preciso haver partidos onde os fascistas possam votar democraticamente para que eles continuem a existir. Tipo, Exato. qual é que é Então o... eles disseram mesmo que o CDS é um partido reformista. Não. comunistas. Isto foi um Sim, argumento. pessoas na internet não é? disseram que o CDS é o partido reformista de bombistas. Mas em Essa é a Portugal... principal fonte deste programa, não é? Pessoas Eu disseram sou a coisas favor do género. da justiça reabilitativa. Exatamente. Não há motivo nenhum porque um bombista não se pode tornar um democrata desde que aceite votar contra a Constituição como qualquer Ou democrata. vice-presidente da Assembleia da República. Presidente, ou seja. Votarias no Pacheco de Amorim ou, sei lá, no Jaime Neves, digamos. Eu não votaria, mas há que... Tu não és democrata, portanto não acreditas na democracia. Quantos- Acreditas no poder reabilitativo da democracia. Eu acredito. Eu Tu não queres normalizar o Chega, basicamente. Não queres normalizar. Assusta-me que 75% de gato fedorento, ou se quer 50%, não quero. Há o Miguel Dores, não sei. Góis? Aquele. Góis. Há o o outro. que não fala. Aquele. Que é quem está melhor no meio disto tudo. Não, é? eu acho que. É o tu meu gato e- fedorento preferido neste momento é o Miguel Góis. Ele também escreve artigos e não são bons, mas a coisa é que não nos chegam, estás a ver? Portanto, É no Record ou na bola. exato. O mundo. Portanto, estás a ver, tipo. Está mas- na Dark Web, no Discord. Mas isso é a coisa boa, que é, tu não tendo a opinião publicada, passas por mais inteligente do que o José Diogo Quintelas e Claro, porque eles qual é não que é o têm outro? vergonha. Tiago Dores. Tiago Dores desta vida. Não tem vergonha de... Mas é preocupante, 50% de gato fedorento pelo menos votariam no Diogo Pacheco de Amorim. Não sei como é que isso me faz sentir. Acho. Eu não sei, vocês não acham estranho, vou ser ingênuo, vocês não acham estranho liberais argumentarem a favor de meter protofastos disfarçados como num cargo de maior representação na Assembleia da República? De mais alta representação? Vamos lá ver, tens de ter... Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. eles defendem a liberdade, não é?
Liberdade, tudo. Não, De- eles não apoiam o Diogo Pacheco Amorim, mas defenderão até à morte o direito De ele chegar a presidente e assim entender. Enquanto partilham um meme daquela má citação do Voltaire sobre quem não podes criticar para saberes quem é que manda na sociedade. Aprende quem é que não podes criticar. Exato, Sim. exato. Neste caso, o Diogo Pacheco de Amorim. É a pessoa que limpa o suor com a máscara da cara. Pelo menos era a máscara dele. Sim. Mas provavelmente já estava a usar há 3 dias, andava Sem no dúvida. banco do carro, no chão. Não, mas tivemos toda uma nova estirpe de tipo whataboutismo sobre a esquerda, não é? Que é, primeiro foi, então, mas há terroristas de um lado e do outro, pronto, não é? Acho que é importante contextualizar as coisas, ok? Acho que é importante trazer a debate uma comparação bastante clara entre os extremismos que há de um lado e do outro, da direita e da esquerda, ok? Seja, Mas já tivemos António Filipe, por exemplo, naquele cargo, Do do PCP. PCP. Um homem que pede coisas como Um homem aumento que- do salário mínimo nacional. Não, Creches esse- gratuitas. vai ser, nós estamos numa democracia, não é? Todas as vozes devem ser ouvidas, etc. Mas recordo que o PCP é um partido extremista que volta e meia, às vezes todos os dias, eu não estou a par do canal da Assembleia da República, está sempre a falar da Constituição, temos de cumprir a Constituição, temos de fazer isto porque diz na Constituição. Ai, a habitação, o direito à habitação está na Constituição. Não podemos estar na NATO porque diz na Constituição. Isto é um empecilho à livre atividade democrática, não é? E económica. E económica. Do outro lado, temos um partido que quer acabar com a Constituição, quer fazer uma coisa nova, igualmente extremista, e no meio temos a malta que, sabe que a Constituição não serve para nada, que só está... Parece-me... É ideologicamente pesada a Constituição. Acho que a Marcada, Constituição... não Eu recordo que a Constituição ainda tem lá a palavra socialismo. Socialismo, não é? 2022 é uma coisa- coisa Passi. ridícula. Se tivesse sociocracia, não é? Está fora de moda. Fora de moda. A União Soviética já caiu. Aceitem Já caiu. isto. Eu li uma piada que referiram muitas vezes que foi várias vezes a mesma e ninguém riu, mas a pessoa deve continuar a escrevê-la até que alguém se ria, que foi: tenho que lhes avisar que os brancos venceram. O que é os brancos da Rússia? Sim, exato. Ok. Os Eu mencheviques. Não, é que isso podia Eu ser... tirei print porque ia fazer pouco da pessoa, mas às vezes Sim. uma pessoa tem de se colocar um travão e pensar: ok, not today. Mas é que isso podia significar qualquer parte da história humana. Os brancos têm que ser mais Pois, específicos. sim. É assim, eu uma vez, numa frequência na faculdade, escrevi que o Hitler tinha ganho a guerra com a criação da União Europeia e tive 15. Portanto, o professor já foi afastado por assédio a alunos, portanto também se calhar não... Não estava bem com a cabeça Não ali estava, na não. correção da teu exame. Ok. Isto foi em que ano? Só para saber. Só para saber se estávamos durante o tempo da altura da Troika. É que na altura havia muito esse discurso sobre Depois, sermos... 2014, 15. Pronto, então faz sentido, porque a nossa altura estávamos todos a ser com o discurso de... Na altura toda a gente odiava a Merkel. Exato, que a Alemanha, não é? Isto é a Alemanha conseguiu ganhar por outros meios, tornando-se dominante na União Europeia, portanto era um discurso, aí percebo o 15. Mas eu também, voltando àquilo que estavas a dizer, Catarina, eu acho que o António Filipe também já estava há muito tempo. É É preciso caras novas. Parecia um Fidel Castro, parecia um Sim, Putin. ele e o seu pequeno grupo parlamentar estavam a ser bastante autoritários neste país. Não há renovação. Não há... Sempre a cassete. Não há alguém a acordar à esquerda, por exemplo, Exato. Uma pessoa jovem que saiba fazer TikToks. que saiba. Metam alguém a fazer TikToks na bancada parlamentar do PCP, por amor de Deus. É onde as crianças, é onde os jovens estão, é onde está o futuro. Imaginá-los a fazer as coreografias da Doja Cat em Sim. em Ao som da Internacional. Ao som da Internacional. Sim. Não, que isso também é um hino... Lá está, porque isso, não, ok. sim, não é? sim. Tá bem. que isso é um hino da União Soviética logo mau. Tal como também via pessoas como houve um deputado, acho eu, ucraniano, o deputado, não pode ser ucraniano. Búlgaro, exato. Estás a falar Exato. Ia dizer que não podia ser ucraniano porque foi no Parlamento Europeu e eles não estão na União Europeia. Mas Sim. um deputado búlgaro de extrema-direita que fez uma saudação nazi Não, ao... ele estava só a dizer adeus à Ele estava senhora. Estava só a dizer adeus, ok. Ele fez assim. Foi Certo, só Mike dizer, Top, olha. sem o Mike. Foi Certo, tipo certo. só- Vocês nunca tiveram um espasmo. Sim. Às vezes... Ele estava a tentar tiveram mudar uma um músculo lâmpada, preso, nunca basicamente. A chegar lá Ou acima... podia já tentar estar a mudar uma chamar o lâmpada. táxi porque ele já estava de saída, não é? Acho que ele estava a dizer, está ali uma luz acesa. Está aí uma luz acesa. Não, eram 5 luzes que ele estava a apontar com 5 dedos diferentes.
para cima. Mas Mas ele tem liberdade, eu acho que deve haver liberdade para as Claro. pessoas. Não sei se vocês viram um podcaster brasileiro a semana passada. O Monark, que aparentemente é uma grande celebridade. no enorme, Brasil, o podcast dele é enorme, o Flow, não é? o Flow. Mas ele já Disse saiu. que estava bêbado, estava completamente bêbado, também é bastante burro, e disse que o Brasil devia, como há mais do que um partido comunista, também devia haver um partido nazista, porque se a pessoa odeia judeus, deve ter a liberdade de odiar judeus. Eu acho que ele também não percebia bem o que era um judeu. Ele depois pediu para judeus irem ao programa ajudá-lo a explicar a a comunidade judaica. Entretanto foi afastado. Ou seja, exato, a maneira de tu pedires desculpa é arranjar pessoas que façam conteúdo gratuito para ti em resposta para alimentar a polémica. O problema nisto tudo, pá, preciso de um rabino para me o dar gajo, clout. o gajo que não é propriamente conhecido por ser inteligente, que já tinha perdido patrocínios por dizer porque é que não se pode ter opiniões racistas. O problema é que nesse programa estavam 2 deputados brasileiros. Yeah. O Kim Kataguiri, que é dos liberais, e a Tabata Amaral, que é do PS lá do Brasil, que é liberal de esquerda. E o Kim, que é liberal de direita, concordou. Portanto, Quem diria? É isso. Espanta-me, não é? É isso. Não, mas ele agora está muito triste porque está a shout-out do YouTube. O YouTube O Monark. porque ele vendeu a parte dele do programa, ou seja, ele saiu do podcast e vendeu a parte dele, portanto ele deve estar bem porque o programa... Mas ele é dono da empresa, portanto... Mas acho que já não é, acho que já vendeu a parte dele aos outros. Pronto. Basicamente para o programa poder continuar. Só que ele agora não pode ter o programa dele porque o canal dele propriamente está suspenso. Eu lembro-me de ver uns tweets dos brasileiros que eu achei muita piada em que perguntaram se ele era um capitalista. E ele disse que sim, que ele produz os seus próprios vídeos, portanto... Sim. E pelos vistos ele não é dono dos meios de produção e de produção e distribuição. O YouTube pode fazer o que lhe apetecer se ele quebrar os termos e condições. Isto tudo para dizer, eu acho que faz-nos falta um quinto elemento. Assim como se fosse uma quinta coluna. Achas que não há imigrantes alemães e italianos suficientes? Eu acho que não precisamos ir lá fora. Certo. Eu acho que Temos muito boas talento. coisas. temos bons nazis, com boas vozes, boas ideias. Eu acho que faz Eu falta abri aqui o casting. Quem Sim. quiser, é uma self-tape para as mensagens da nossa página. Sim, o nosso e-mail está lá. Self-tape 2 minutos. Sim, falar sobre um assunto qualquer. Pode ser a vossa escolha, eugenia, judeus, África, substituição populacional. Se o José Pinto Coelho estiver a ouvir isto, você não, desculpe. Já passou. Já passou. Já passou a oportunidade aí. É estranho. Eu outro dia, também no Twitter, vi uma imagem que era sítios no mundo onde há monumentos a colaboracionistas ou oficiais nazis. Portugal não tem nenhum, bom trabalho. Mas Espanha tem. Espanha tem vários. A Ucrânia tem uns quantos. A Lituânia, meu Deus, imensos. A Estónia tem 3. Muito liberal. Parte deles. França não tem nenhum, bom para eles. Bulgária também. Bulgária e Grécia também. Nota-se quais é que foram os países que mais sofreram. Polónia também não. Bulgária só tem na União Europeia lá uns monumentos. E só tem um. Na Tem Comissão um Europeia. coisa. Mas eu fico a pensar porque está um bocado na moda agora, não é? Tipo, não só temos nazis parlamentares, temos, segundo, como é que se chama o tipo Pablo Casado? Não, o do Podemos, como é que ele se chama? O gajo do Podemos, pronto. Também, pelos vistos, há jornalistas nazis também, tipo de extrema-direita, que basicamente metem-se a fazer ruído e a interferir nas conferências de imprensa e coisas assim do género. Tipo, imagina meter as câmaras à frente das câmaras dos outros para tapar. E também temos tipo batalhões neonazis na Europa, que é... Portanto... que faz parte a treinar crianças soldados e geriátricas. E que faz parte do exército... Eu não sei se eles são tipo paramilitares, ou seja, são tipo integrados mais ou menos. Estão integrados, recebem salário pronto. desde 2014 ou 2016. Acho que temos que esclarecer que isto não quer dizer que os ucranianos sejam todos nazis. Ninguém acha isso. Eu até tenho amigos. Que são ucranianos e não são nazis. Mas, por exemplo, se eu tivesse a vender... Eu estou a imaginar-me no lugar da União Europeia ou dos Estados Unidos ou assim. Se eu tivesse a vender armas para serem usadas por um exército e me dissessem, mas existem tipo abertamente neonazis nesse exército, eu pensava, será que
é possível não haver? Será que podiam, pelo menos, tirar os Se tu estivesse a vender armas por atacar, não, e depois logo tu não estavas a pensar, estavas louco de cocaína, com a cara enterrada em 3 cus diferentes. Mas eles não estavas só, a pensar... Os Estados Unidos não só vendem armas, como apoiam financeiramente. E eu, entretanto, também estive a ler que em 2014 ou 2016, mais uma vez, eu não decordo datas, houve uma tentativa de banir o apoio, no Congresso norte-americano, uma tentativa de banir o apoio ao batalhão Azov. Especificamente. E depois, mas é que eu li, não tive para estar a ver tudo, mas vocês, se quiserem ir em casa, e vocês aqui na mesa, podem depois ir pesquisar. Portanto, foi aprovado, depois retiraram esse ban, e entretanto o que se lê e o que dizem os americanos que lá foram treinar o exército ucraniano é que não sabem se treinaram alguém do batalhão Azov ou não, porque treinaram o exército, mas é não sabem. O normal. Deviam saber porque eles têm as insígnias. As insígnias fascistas, mas eles dizem, não podemos saber, como é que a gente pode saber se estamos a financiar ou a treinar uns ou outros? E é verdade, eles são todos parte do mesmo exército, não é? Sim, mas eu ia dizer que o que se faz nos países civilizados é, tu tens as pessoas de extrema-direita na tua polícia, no teu exército, mas pedes para disfarçarem as tatuagens, pelo menos, não é? Pedes para não usarem as insígnias. A questão é, claro que há tipo motivos históricos, não é? Tipo, a pessoa pensa, pois, foram os gajos que colaboraram com os nazis que combateram a União Soviética e, portanto, o sentimento anti-russo está muito associado historicamente, não é? Foram recuperar isso. Desculpa, deram-me essa explicação hoje do contexto histórico para perceber porquê. Não, isso explica porquê, mas não é melhor. Mas não me peçam para perceber, não é? Sim, isto é tipo, é como dizer, tipo, em Portugal a PIDE combateu... Os comunistas. Eu sou anticomunista. Mas isso é a lógica americana durante toda a Guerra Fria, não é? Portanto, não é que a questão isto é surpreendente? Não realmente, não é? Tipo, mas, pelos vistos, tornou-se um foco grande nesta questão agora da Ucrânia e Rússia, não é? Eu acho que uma coisa boa é as pessoas que se calhar não sabem o suficiente, como eu, não opinarem demasiado. Mas uma coisa que me assustou é a facilidade com que as pessoas em Portugal se mobilizam para mandar outras pessoas para a guerra. Ou seja, se algum dia Portugal tivesse a ser chamado... Assusta-me a facilidade com que as pessoas metem as coisas num plano moral de... Então, mas aqui são os bons e ali são os maus, aqui estão os polícias e ali estão os ladrões... quando me parece que a questão é um bocadinho mais complexa do que isso e, sinceramente, muito debatível que qualquer desenlace seja positivo, seja para qualquer uma das partes ou para quem estiver lá, especialmente para quem estiver lá a viver, que se calhar preocupa-me mais, não é? Sim. Tipo, aqui, lá está, ninguém aqui simpatiza com o Putin. Sim, também é preciso dizer isso. Não, mas isso é claro. Se a gente não faz esse... Quando vês um mundo a preto e branco é uma coisa ou é outra. Não é? Pois, exato, mas isso é a coisa do Bush, não é? Tipo, as pessoas já não se lembram, mas a coisa do Bush é ou estás a favor dos terroristas ou estás a favor dos Estados Unidos. Não tens duas opções. E andamos nós a servir de palco para a invasão do Iraque lá nas lajes, que sem benefício nenhum, não é? Simplesmente para sermos ali lacaios. Quer dizer, não sei, consta que Durão Barroso terá recebido favores pessoais. Eu lembro-me do ódio à França que foi quando a França não apoiou a invasão do Iraque. Nos Estados Unidos, em vez de lhes chamarem French fries, passaram a chamar de Freedom Fries. Sabes que isso não tem nada a ver com os franceses. Sabes que isso tem uma tradição histórica. Na Primeira Guerra Mundial tens uma grande imigração alemã nos Estados Unidos, que inclusive falavam muito a sua língua, e foi aí que pararam, tipo, mudaram os nomes, pararam de falar alemão, e o sauerkraut passou a ser também Freedom Cabbage, também deixou de ser coisa. Portanto, existe uma premissa histórica. Também posso dar um facto histórico aleatório. Quando foi o ultimato inglês, a travessa dos inglesinhos aqui em Lisboa passou a ser a travessa dos patetas. Sim, mas é que isso... não me lembro bem, mas passou a ser uma travessa com um nome menos abonatório para os ingleses. Isso é incrível. Não, mas eu ia só dizer que é assustador, lá está, a facilidade com que se põe
não é? Nós tínhamos até o nosso hino nacional contra os Bertões de Marchal. A facilidade com que se põe a odiar um povo aleatório no mundo, como se... É o que nos faz humanos. É o que faz este mundo andar para a frente. É o Benfica Sporting, não é? E pronto, neste momento houve hoje um atentado em Lugansk, se não me engano, ou em Donetsk, numa das repúblicas separatistas que há dentro que estão em guerra Ucrânia. civil desde 2014, 2015. Exatamente. Aliás, faz hoje 8 anos do Euromaidan, em que houve aquele massacre em Kiev. E pronto, eu sei, há pouco o Putin e o Lukashenko da Bielorrússia disseram que se vocês querem guerra, é a guerra que vão ter. Portanto, é uma má notícia, eu acho, porque está a acabar a pandemia. Acabou. Não sei Acabou? Sim. Eu queria deixar essa nota e ia deixar para o fim, mas se calhar faço já. Sim. Portugal acabou com a pandemia. Mas foi hoje? Foi hoje. Já há bocado? Foi há bocado. Acho que ainda vai sair o decreto-lei, mas... Sim, mas já saíram as medidas do governo, já não precisas de testes, já não precisas de máscara. Eu posso escarrar dentro do autocarro? Podes. Okay. Podes chilar. Já podes só... Se alguém disser para tu ajudares a máscara, podes dizer, chila, man. Tu podes tirar a só máscara. passar um bom tempo com os rapazes. Não sejas bad vibes. Estás a cortar a vibe. Estás a cortar a vibe. Portugal é um país que foi criado para fazer história, já tínhamos proibido a legionela, agora acabamos com o Covid. É destas coisas que ninguém fala, vocês estão bem a falar mal. Mas vem a tempo, que hoje é sexta-feira e agora já... Calha bem com o fim de semana e tudo. No fundo, isto prova que o Bloco de Esquerda e a CDU estavam a impedir o PS de acabar com a Covid. Porque a partir do momento em que há uma maioria absoluta, acaba a Covid. Coincidência? Mais uma vez. Fiquei a pensar nisso. Pensem nisso. Vamos aos macacos? Eu ia perguntar, já que estávamos na questão da Covid, se vocês tinham alguma opinião sobre o bloqueio dos camionistas no Canadá. Basicamente existe um bloqueio de alguns camionistas, poucos camionistas, pelo visto 90% dos camionistas não estão a alinhar nisto. Está a vir muita gente de fora do Canadá. Alguns não têm a opção, porque é uma artéria que liga os Estados Unidos ao Canadá e está a causar inflação, está a baixar a popularidade do Joe Biden, que já está bastante baixa. Nós sabemos o que é que acontece quando um presidente americano fica com a popularidade baixa. É o que está a acontecer, há um país inteiro que vê uma minoria étnica dizimada. Portanto, não sei, étnica ou pronto, o que seja. Mas sim, como estavas a dizer, parece que se não era uma minoria antes, passavam a ser. Não é? Exato. Coisas bombas. Há quem ache que isto é um grande movimento dos trabalhadores e do povo em geral contra o autoritarismo do Estado neoliberal moderno, e eu sou todo em favor de criticarmos o autoritarismo do Estado neoliberal moderno, contemporâneo no caso, mas não é assim, porque a polícia esteve lá e só faltou fazerem churrascada com os camionistas. Estranho, não é? Quando a maioria dos manifestantes não são ativistas negros, estranhamente a polícia é muito calma. Fizeram uma fila para lhes dar os parabéns como se estivessem a receber uma taça. Que bom. E é interessante, de facto existe uma grande diferença de tom da mesma direita liberal sobre o que eles classificavam como destruição da propriedade privada e bloquear coisas, é para mandar, não é, mandar polícia de choque, é tudo justificado e não sei o que mais. E agora, basicamente o Trudeau está a falar de passarem a ter registros criminais e, portanto, as pessoas que continuam a fazer parte... Congelar-lhes as contas, que é algo que o nosso Estado PS já faz. Faz a quem? Em contexto? Tipo a criminosos, basicamente, pessoas com mandatos de captura? Não é preciso seres criminoso, basta seres um pequeno influencer de esquerda e teres dívidas às finanças. Ok. Portanto, micro-celebridades niche do Twitter. Não vou dizer nomes, mas o nosso Estado neoliberal do PS já... Estou a imaginar aquele meme de um miúdo encostado a um canto da sala enquanto os outros estão a dançar. Eles não sabem que eu tenho as contas congeladas. Não, mas basicamente o Trudeau, não é? Que era uma espécie de terceiro mandato Obama, não é? Mas no Canadá, portanto, se o Obama nunca tivesse deixado de... Se o Obama fizesse blackface. Se o Obama fizesse blackface, sim. Lá está, mais um cancelamento à esquerda, não percebo. Mas que era parte, não é, desta família internacional de liberais, pelos vistos agora é um fascista para os nossos liberais. Pior que o Putin.
É quase como se os nossos liberais fossem tipo alt-right, fossem tipo de Assim, extrema-direita. quando ele não faz sei. coisas boas é liberal, quando ele faz coisas que consideram más é de esquerda. Sim, já sim, é de vi dizer extrema que ele é de esquerda esquerda. barra fascista, que é a mesma coisa, né, também. Sim. Mas é interessante que é a única altura em que conseguem ter uma crítica do neoliberalismo autoritário, securitário, etc., é quando, aparentemente, pessoas anti-vaxxers estão a protestar, estão a manifestar. Sim. E quando assediam moradores e abanam... bandeiras nazis. Eu pessoalmente gosto de seguir as notícias pelos nossos órgãos de comunicação isentos, todos os canais de televisão abertos, gosto de seguir com particular entusiasmo. E esta notícia, aparentemente, eu não sei onde é que vocês foram buscar essas ideias de nazis e não sei o que eu vi lá foi que havia um protesto dos trabalhadores, estavam a filmar os trabalhadores na fronteira, a dizer que era um escândalo e que era uma vergonha. O que me levou a comparar com uma notícia de uns meses antes, também de greves dos camionistas, mas no Reino Unido, nesse caso por melhores condições de trabalho, por melhores empregos e, enfim, não era só contra a Covid em abstrato, queriam ganhar mais, trabalhar se calhar Sim. menos, porque os horários dos camionistas são um bocadinho lixados. Ter melhores condições, nem falavam de Covid, e as notícias que eu vi sobre isso foi temos aqui um problema no Reino Unido com as cadeias de distribuição, faltam recursos humanos, assim uma coisa abstrata, que falta às vezes na equação, não falaram com nenhum deles. E pronto, o grande problema era da senhora que não conseguia ir abastecer o carro porque os camionistas que trazem o combustível estavam... As pessoas não, os recursos humanos que trazem o combustível estavam em parte incerta e aí era bastante autoritário da parte deles. Portanto, eu não sei qual é aqui a grande distinção entre estes dois protestos de camionistas, não sei se alguém me pode... É assim, acho que do lado do Canadá estamos a falar de camionistas que podem pagar para ter o caminhão parado durante 3 semanas. Eu acho que essa é a principal diferença. Também acho que se abanares, lá está, bandeiras... Eles não eram nazis, atenção, simplesmente alguns deles mostraram símbolos nazis. Quem é que nunca... E têm a liberdade para o fazer. Quem é que nunca esteve num jantar e alguém de repente começou a podcast. atirar-se? Sim, eu posso não concordar com a tua bandeira, mas vou hasteá-la, porque não? Aquela bandeira do Não Me Pises também estava lá. Claro. Pronto. Isto Que é hilariante no foi Canadá. tudo combinado em grupos de anti-vaxxers e QAnons e QAnons e coisas assim. Portanto, pronto. Eu quando vi a polícia a cumprimentar as pessoas até... Juro que me emocionei um bocado. Mas lá está, é o que tu dizes. O que é que... Onde é que se traça a Onde é que linha? está a linha? O que é que... Não percebo. Eu ando a pensar nisto há várias semanas já e não consigo chegar a uma solução. Lanço o desafio a quem nos ouve, se alguém me puder ajudar com isto. Sabemos que a comunicação social em Portugal está muito atenta ao Twitter, portanto... Sabemos que verdade. sim. Sabemos também que a grande parte dos camionistas que fazem aquele trajeto entre o Canadá e os Estados Unidos e vice-versa são do Sudoeste Asiático ou do Sul da Ásia e que querem trabalhar porque realmente a vida não está para estar parado. E o Canadá está a ficar um país muito caro para tudo, para se viver. E esses mesmos camionistas fizeram vários protestos, fizeram vários apelos porque estavam a ficar sem comida, estavam a ter que dormir nos caminhões que fazem regularmente, mas parados num bloqueio provavelmente não dá muito jeito. É o pico do inverno. Muitos deles têm problemas de saúde, não tinham acesso a medicamentos, casas de banho, etc. Portanto, não sei. Eu também já vi pessoal de esquerda a dizer que aquilo era, lá está, um ataque no coração dos Estados do neoliberalismo autoritário e securitário. Mas pronto, não sei. Mas eu acho que há alguma divisão à esquerda sobre a questão da obrigação de vacinação em empresas e no Estado. Sim, mas como te disse, o PS resolveu isso acabando com a pandemia. Sim, não, isso está resolvido. E vacinando 90% das pessoas. Sim. Não, mas eu, por exemplo, lá está, o Corbyn, por exemplo, é contra a obrigatoriedade da vacinação no NHS, que é uma coisa que os Tories estão a considerar, porque acho que tipo 1/3 dos enfermeiros não estão vacinados. Tipo, escolha própria, o que é um bocado assustador. Mas sabes que eles começam por aí. Primeiro metem avisos nos cigarros.
depois... Agora estão a Agora é falar no do vinho, não é? álcool. No álcool. Depois obrigam-te a vacina. Qualquer dia estão a fazer transfusões de sêmen para tu não poderes vender o teu sêmen não vacinado. Vai ser o próximo recurso. É a água e o sêmen não vacinado. Criptossemen não Sabes vacinado. que na área da saúde nós não somos apologistas de que se força a vacinação. Pois. Não, e até porque isso cria uma reação, não é? Tipo, há pessoas que simplesmente são do contra e tipo, não querem, não é? Exato. Mas tu também estás a falar e tu fazes parte do lobby das farmacêuticas, não é? Tu tens aí um... Isso parece uma girls band brasileira, o lobby das farmacêuticas. Houve uma vez alguém que se virou para mim e no Twitter, claro, e que me disse que eu era um alto cargo de uma farmacêutica portuguesa e eu fiquei, As coisas que as pessoas inventam, a fanfiction que as pessoas fazem no Twitter. um alto cargo? O outro dia disseram que eu tinha um ordenado de influencer. De quê? Ordenado de influencer. Influencer? Já vi alguém dizer Sim. que era o Bloco de Esquerda que se pagava o salário. Também, já foi várias avanças possíveis. Eu não. Ana Gomes também e o Soros também. Assim, a coisa mais estranha que me disseram foi que eu devia ser um velho sozinho no Alentejo a fazer-me passar por rapariga. Curioso quando Foi era há vários anos, quando mas era o ficou- Carlos ninguém te dizia Não isso. falavas assim quando era o Carlos. Não, pá, desde que o Medina saiu, pronto, tive que deixar de comer atum tenório, né? Tive que Você passaste para a marca branca. passei para a marca branca. Ou Minerva, assim. Aquilo, tecnicamente, legalmente, acho que não se pode chamar atum sequer, porque é tipo atum com asterisco. Já podemos ir para os macacos ou não? Eu quero Sim, falar quero falar dos dos macacos. Esse também não tem muito Vamos jeito. acabar com os macacos. Vamos acabar com os... Estás a falar de NFTs. Vamos portanto, acabar com os macacos. Mais uma vez... Aparentemente é isso que o Elon Musk quer, é acabar com os macacos. O Elon Musk decidiu fazer pequenas lobotomias, não ele próprio, porque ele é um inútil, mas ele mandou pessoas, cientistas, a sério, lobotomizar macacos para lhes colocar chips no cérebro para que eles pudessem jogar Pong. Com o cérebro, diretamente. Diretamente com o cérebro. Que é que normalmente aquilo que já se faz, não é? Através das mãos e dos olhos, mas é com o cérebro. O que é que sucede? Mais de 2 dezenas de macacos sofreram, basicamente, muito quando lhes tiraram pedaços do crânio e lhes começaram a meter objetos eletrónicos dentro da cabeça. Alguns deles começaram a comer os próprios dedos, que é sempre um bom sinal, e aparentemente alguns tiveram que ser eutanasiados, outros simplesmente morreram em agonia, e pá, não sei, isto lembra-me muito quando os russos, os soviéticos, mandavam animais ao espaço e depois eles não voltavam. E depois mandaram um homem e o homem voltou. Portanto, não sei. O que estás a dizer é que eles deviam testar diretamente em pessoas. Não, eu acho que é assim, um macaco, 2 macacos, não faz grande diferença se isso avançar o sonho do Elon Musk de todos termos um chip na cabeça a passar anúncios da Tesla de 30 em 30 minutos. É um bocado distópico. Aquilo é o Neuralink, não é? Que é uma coisa que ele anda a tentar vender como Foi uma coisa ideia que há ele pensou tempo. uma vez quando estava a cagar e pensou, "Olha, e se a gente pudesse ativar a máquina do café com o pensamento? Simplesmente lá está, como no YouTube, tens 10 segundos, tu vês 10 segundos de anúncio e depois a máquina começa a funcionar. Eu acho que isso é o futuro. Nem tens que te mexer e... Eu já vos tinha dito que eles vão buscar as ideias todas aos filmes de ficção científica. E essa deve ser uma que está num filme qualquer. Sim, ter tipo o chip atrás. Yeah. O Dune tem isso. Eles têm lá computadores humanos. Estão a não é? ver não sei o quê. Ou o Black Mirror, não é? Ele olha para o Black Mirror e pensa, isto era uma boa ideia. Exato, Isto era uma deve boa estar a ideia. aplicar todas as Mas ideias. eu não percebo qual é que é a necessidade de estar a fazer símios, primatas, sofrer, quando tens fãs do Elon Musk que se voluntariariam, Sem dúvida. não é? Em troca de um bocadinho de criptomoeda, sim, por favor, façam uma operação no meu cérebro, tipo, não estou a usá-lo para nada. E não sei como é que funciona na É prática. melhor do que nos anos 50 quando faziam isso com mulheres. Sim. Por causa do... sabes que existe um grande movimento isto é um detour enorme, mas existe um movimento nos Estados Unidos de pessoas que são famílias de vítimas de lobotomia para tentar tirar o Nobel ao Egas Muniz. Apesar do tipo de lobotomia dele ter feito não ser o mesmo, mas para eles não deve ser muito relevante, suponho. Ele não ganhou o Nobel pela lobotomia.
Ok. Ele ganhou o Nobel porque inventou uma coisa que faz com que dê para fazer raio-x às veias. Para quê? Para fazer lobotomias. Pronto. Mas tecnicamente ele não ganhou pela lobotomia. Mas o que Ele ganhou porque fez um grande lobby Ok. aos americanos que queriam fazer lobotomias às próprias mulheres, porque as mulheres estavam malucas, porque estavam em casa o dia todo a cuidar das crianças e a fazer comida e ficaram malucas. Porquê? Porque tinham demasiado cérebro. Então eles tiravam um bocadinho e pronto. Pronto. Pronto, acho que... Foi uma parte animadora aqui Acho para o que fim estar a sim. pensar em macacos a comer os seus próprios dedos. Mas não sei E como é em que funciona, não sei milhares como é que eles conseguem lobotomizadas. fazer experimentação animal assim, porque Sem qualquer tipo de regulação. há regras, não é? Pois. Para o Elon Nos Estados Musk, Unidos se calhar, há, não sei. Quer Pois dizer, era isso que eu estava a pensar. Na União Europeia existem regras que as empresas contornam indo até à Suíça, pagando mais e fazendo lá. Pronto. Mas uma coisa é tu fazer experimentação animal para medicamentos. Como... Maquiagem? Pronto, ok. Que também é proibida já. Sim. Só na China que ainda solicitavam esses dados. E pronto. E no fundo, a minha formação científica diz-me que se nós temos, pronto, é o mais ético a fazer, claro que não é ético e a experimentação animal tem de ser reduzida ao máximo, temos de arranjar modelos que consigam mimetizar, mas que não sejam seres vivos, não é? Pelo menos animais, mas pronto, a termos de testar inicialmente em alguém, pronto, os animais serão, que são o modelo que mais se aproxima a nós e teremos de começar por aí, sempre em baixo número. Mas para uma coisa como essa do Neuralink, eu não sei como é que é possível e realmente não fui ver o que é que há nos Estados Unidos, mas tem de haver indicações para a comunidade científica em geral, em que sejam guidelines. E pronto, é preocupante que eles possam fazer experimentos. Ou se calhar estão a fazer os testes, eu não li a notícia, mas se calhar estão a fazer os testes tipo numa ilha qualquer, Pois, também pode ser. em Guantánamo, assim. Uma coisa era ensinar o Gervásio a reciclar. Agora, outra é... Mas é que há alguma... É que agora já nem usam o Gervásio a sério, agora é um desenho animado. Ah, é? Yeah. Então Nem estou a isso. mentir. Aliás, o próprio Vítor Hugo Cardinali teve que Já não Sim, podem já usar- tem mais, não é? fazer um rebranding, agora é só cavalos. É tudo CGI. O Vitor Hugo CGI. Não, mas há alguma coisa no historial do Elon Musk, desde, sei lá, 2008, ou desde 2014, já não lembro, a prometer carros que se conduzem a si próprios e basicamente a autocondução do Tesla anda a matar peões. Quase matar Alegadamente, peões. alegadamente. Exato, alegadamente. Ou o facto dele ter esta sugestão incrível do Hyperloop, que pelos vistos a Virgin quer trazer para Portugal, que é só um metro, mas em pior, muito pior, mas para carros, ou seja, aquilo já não é nada do que estava a ser proposto. Alguma coisa da visão do futuro de Elon Musk que faça as pessoas sequer pensar que existe potencial de uma coisa, de meter tecnologia dele no teu cérebro, tenha um resultado bom. Que não seja usado, como o João está a dizer, para te obrigar a ver anúncios, não é? Ou como, por exemplo, o MoviePass queria garantir que, ou seja, usar a câmera, ligar a câmera do teu telemóvel, do teu device, para garantir que tu estavas a ver os anúncios, que tu não estavas a desviar o olhar dos anúncios. Que é, pronto, não sei, horrível. Basicamente é Nadinha intrusivo. Assim, é ótimo estarmos a ser... As pessoas raramente pensam que o 1984 está só a ser feito por empresas e tipo, ninguém quer saber. Desde que não seja o Estado, está tudo bem. Houve um gajo, aí há 200 e tal anos, que disse que o capitalismo era a anarquia na produção e a ditadura no local de trabalho. Acho que foi um Carlos qualquer coisa, Carlos Marques. Não foi o teu tio? O teu tio Carlos, Aquele tio avô que tu estás a falar. Sim, O Carlos. sim, o Carlos. Que andava Carlos? nas vinimas. Sim, às vezes aparecia lá, até vinha bêbado. Ele dizia isso. Lá veio o tio Carlos bêbado. Aí ele, vai ali, todo o lucro é trabalho, não pago. Lá veio, depois matou-se com um tiro de caçadeira na boca, mas pronto. Clássico. Pronto, se calhar é isso. Temos que relembrar, faz hoje uma efeméride, não sei, Catarina, na altura. Ficaste bastante tocada por este assunto. Pelo Pablo Axel. Exatamente. É verdade. Está preso há um ano por fazer tweets e rap. É um rapper preso por rap.
Por bons tweets. E bons tweets. Ótimos não importa tweets. lembrar isto. Perdemos um ótimo poster há um ano. Sim, mas ganhámos vários bons posters. O António Filipe e o João Oliveira agora estão no Twitter. Podem Eles que não se apanham a pau. Inteiro. Já tem, pelo menos o João Oliveira já tem bifes com o Carlos Guimarães Pinto, portanto é bom. Até agora. Mas em relação ao Pablo Hasél, acho que já tive pessoas a dizer que não, isto foi por ele apoiar a ETA. E é tipo, ok. Portanto, A ETA já não existe. Pois, não sei. É tipo. Digo eu. Pelo menos. Ou então há um grande. Não, acho que houve uma amnistia cessar-fogo, e cessar fogo e tal. Mas, Está lá na mas a sessão questão- uma série de tweets e de rap. Pois, não sei. A mim faz-me confusão se calhar não são as mesmas pessoas, mas pessoas que estão a argumentar que, pronto, lá, como o monarca, dizer que devia poder haver um partido nazista, mas achar que o País Basco devia ser independente já é demasiado. Não é só isso, obviamente que é a parte do terrorismo, claro. Mas não sei. Mas pronto, faz um ano que dizer que o Juan Carlos é um bobón foi criminalizado. Que é um ótimo trocadilho. É um ainda por ótimo cima. trocadilho. Bobón. É um Às vezes excelente gostava trocadilho. que tivéssemos Sim. uma monarquia só para poder dizer essas coisas assim, irmos presos. Dava bué credo. Olha, tiveste um ativista ecologista que foi agora absolvido, Foi absolvido, felizmente. de interromper um comício do António Costa. Mas isso é o António Costa que é magnânimo. Sim, Não pois, pode ser o Cavaco chegou a levar, o Cavaco e Passos Coelho, não é? Chegaram a levar uns quantos a tribunal. Sim, por lhe chamarem palhaço e outras coisas. Ora, aí está um crime que aí estou com, eu sei que não é o único partido a defendê-lo, mas aí estou com o livro a dizer que esse crime não devia existir. Já tens o crime de difamação. Se quiserem Se chamar sentirem... palhaço a alguém não é difamação nenhuma, porque os palhaços trabalham, ao contrário dos políticos deste país. Que não querem fazer. Pronto, mais um episódio do nosso podcast Antissistema. Voltamos em sim. abril. Voltamos se calhar Depende da guerra. depende da guerra, se não Se digam... algum de nós for enviado para a guerra ao Sexto Verão, Eu acho que todas as pessoas que defendem uma intervenção deviam estar na linha da frente, tipo, deviam dar-lhes uma G3. Eu sou miúpe, portanto... Dão-lhes uma G3. eu Mas fui tu ao não Dia da defendes. Defesa Nacional. Mas tu não Eles defendes. disseram que Tu não bastava precisas ir ao Dia da Defesa Nacional e eu nunca seria E chamada. estava feito. Foi isso que eles me disseram. Eles não te disseram que tu vens ao Dia da Defesa Nacional, vês 4 apresentações PowerPoint e daqui a 6 anos ou 7 ou 8 anos vais para a Ucrânia combater russos. Eu estou preocupada porque eu sou do tempo em que não éramos chamados para Para o Dia da a Defesa Nacional? recruta Ah. e também não éramos chamados para o Dia da Defesa Nacional. Na Defesa Nacional disseram que vocês iam ser os primeiros. Pois, eu agora estava a pensar, a minha geração vai ser a primeira a ser chamada porque Tchau. nunca demos Boa provas sorte. nenhumas Leva um de... casaco, faz frio lá nesta altura. Já foi, derail. Vou Até parar. para a próxima. Até para a próxima. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade que vale a pena. You know, we're living in a society